Olá amigo, tudo bem? Vamos à função desse exercício aqui, ó. Esse é para você, hein? Acompanha só. Parte do enunciado diz assim, ó. O gráfico que melhor representa a função f de x é igual a tangente de x menos π sobre 4 é. Se você for construir um gráfico dessa função, qual é o gráfico que mais vai se aproximar da realidade? Então, nosso objetivo é descobrir se é o gráfico A, B, C, D ou se não é nenhum desses anteriores aí. Tá legal? Então vamos lá, ó. Uma das maneiras de descobrir isso, você lembra? É fazendo aquela tabelinha de x e y, não é? Onde você atribui valores para x e encontra o valor de y. Legal. Então vamos partir desse princípio aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, ó. Você tem os valores de x e de y. E para calcular os valores de y, nós vamos usar então essa função aqui, ó, que é a tangente de x menos π sobre 4. Legal? Para calcular o y, vai ter que fazer a tangente de x menos π sobre 4. É isso aí, ó. Vamos lá. Então vamos atribuir valores para x e verificar o que acontece. Vamos atribuir, você lembra que quando não é dado o domínio da função, você pode atribuir para x os valores que você quiser, não é? Que você achar mais conveniente. Então, eu vou atribuir para x, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Vou atribuir para x qual o valor? 0? Pode ser? Não, você escolhe, né? Lembra que eu tinha comentado que o ideal, ó, é você colocar os valores dos extremos, né? Aqui, porque aqui você tem que aqui é médio cosseno, o cosseno vale 1a e menos 1 aqui, e aqui no eixo dos senos, aqui vale 1 positivo e aqui 1 negativo. Então, legal, para ficar mais fácil de reconhecer o gráfico, é você colocar valores desses pontos aqui, não é? Então vamos ver, para que consiga dar esse ponto aqui, ó, para que aqui dê menos 1, perdão, para que aqui dê, para que você vai pôr valor para x, você tem que achar que o y vale 1, né? Então, o que a gente pode fazer? Se você atribuir valores de 0 para x, você vai achar o ponto onde ele corta o y, não é isso? Então vamos lá, ó. Vamos atribuir o valor de 0 para x. Como é que acontece? Vamos colocar um por um aqui, ó. Vamos atribuir o valor 0 para x. Se você atribuir 0 para x, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Que y vai ser igual a tangente de 0. Fica 0 menos π sobre 4, não é verdade? Bom, continuando aqui, você vai chegar na seguinte situação, ó. Que o y vai ser igual a tangente, ó lá, 0 menos π sobre 4 vai dar menos π sobre 4, tá legal? O y vai ser igual, então, a tangente de π sobre 4, qual que dá? π sobre 4 é referente no ciclo trigonométrico, né, ao ângulo de que grau π sobre 4? Você lembra disso? Lá daquela aula do ciclo trigonométrico? Tá, ó. Ciclo trigonométrico, aqui valia 2π e valia 0. Aqui valia π sobre 2, não era? Aqui é o valor de π e aqui era 3π sobre 2, não é verdade? Bom, π sobre 4, se for π vale 180, 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, isso aqui equivale a dizer que é a tangente de 45 graus. Espera aí, a tangente de 45 graus, quanto é que vai dar? Quanto vale seno e cosseno? Bom, se você lembrar daquela tabelinha de seno e cosseno, você lembra? Você tinha 30, 45 e 60. E aí, a hora de montar os valores, olha lá, ó, era assim, né? Aí era tudo sobre 2, não era assim, ó? E você colocava a raiz no 2 e no 3. Muito bem. Aquela tabelinha. A tangente dava aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então vamos lá. 45 graus, ó, a tangente, esse aqui, π sobre 4, é 180, que vale o π, dividido por 4 vai dar 45 graus. Então, esse vai ficar aqui a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus vale quanto? Olha lá, vale 1. Então vamos verificar, ó, vale 1. Se você colocar 0 para x, o y tem que dar 1, não é? Vamos ver se tem algum gráfico com essa informação, ó. Então, você coloca 0 para x e 1 para y, né? Agora, observa o seguinte, mas ele é 1 em qual quadrante, ó? A tangente de 45 graus, ela está aqui, ó, né? 45 graus, a tangente vale 1. Só que, nesse caso, o seno vale a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Bom,
o seno com raiz de 2 sobre 2, ele está em qual quadrante? É o número positivo, né? Então, seno aqui, raiz de 2 sobre 2, o seno está nesse quadrante. E o cosseno, raiz de 2 sobre 2, ele é positivo. Então, ele informa que tem que importar o eixo y no valor 1. Vamos observar o que acontece aqui, ó. Aqui não corta no 1, né? O x vale 0. Quando o x vale 0, você marca só o y, você lembra disso? Não é? Aonde que vale 1 aqui no y? Esse não vale 1, esse aqui não apareceu 1, esse não apareceu 1, qual mais? Esse não apareceu 1, esse não apareceu 1. Esse aqui está π sobre 4, esse aqui pode ser, né? Ah, não dá não, porque olha só, você lembra que aqui é tangente, ó, de menos π sobre 4? Ó, apaga isso aqui um pouquinho, né, para não te atrapalhar, ó. A tangente de π sobre 4 dá 45 graus. Só que a tangente é negativa. Então, se a tangente aqui tem que ser negativa, aqui tem que ser menos 1. Então, olha só. Quando o x for 0, o y tem que ser menos 1. Vamos ver qual deles que corta o y no menos 1, aproximadamente, né? Ó, tem que cortar o y no menos 1. Esse pode ser menos 1. Olha lá, ó. Né? Tá na parte de baixo do y. Aqui pode ser y no menos 1. Vamos ver um outro, ó. Para cima o y é negativo, para baixo é negativo. Também está cortando aqui embaixo. Também pode ser menos 1. Legal, esses dois ainda podem ser. Aqui, ó, esse corta o eixo y valendo 0. Então esse gráfico já não é. Ele tem que cortar lá o y no menos 1, que é na parte de baixo. Esse daqui também está cortando o y aonde? Olha, aqui em cima. Se corta o y aqui em cima, então significa que também não é, né? Porque tem que cortar y vale menos 1, então tem que cortar aqui na parte de baixo do eixo y. Então é o A ou o B, ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Legal. Colocando 0, deu para excluir já dois gráficos. E agora, vamos colocar outro valor para x. Ó. Vamos dizer que o x ele tem um valor aqui de π sobre 4, ok? E vamos ver o que acontece. Ó. Agora, o x vale π sobre 4. No lugar do x, vamos colocar π sobre 4. Ver o que acontece. Vai ficar assim. Que o y vai ser igual a tangente aqui, ó. No lugar do x está π sobre 4, de π sobre 4, depois menos π sobre 4. Bacana. Olha lá. O y vai ficar igual a tangente de π sobre 4 menos π sobre 4. Aqui, ó. π sobre 4 tira π sobre 4 vai dar 0. Então o y vai ser igual a tangente de 0. E quanto é a tangente de 0? E agora? Não é? Ah, a tangente de 0, você lembra? Você tem 0 graus. Vou tentar esboçar aqui em cima, vai estar sem espaço, né? Vamos esboçar aqui, ó. Como esse gráfico já não é, está descartado, vamos apagar esse gráfico para poder ganhar espaço aqui e te mostrar esse daqui, ó. No ciclo trigonométrico, o que acontece? Nós temos lá, ou melhor, fica mais fácil ainda, a tangente de 0 grau é aqui, não é? Aqui começa o ciclo trigonométrico, então aqui é 0 grau. Então quanto vale a tangente nesse ponto aqui? Tá certo? Você lembra que para você calcular a tangente, né, você tem que pegar e fazer a divisão do seno pelo cosseno? Não é isso? Ó? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, não é? Nesse ponto aqui, quanto que vale o seno? Nesse ponto aqui, o seno mede nesse eixo. Então nesse ponto aqui, o seno vale 0. Tá legal? Ah, e o cosseno nesse ponto, esse eixo do cosseno, aqui é um positivo e aqui é um negativo. Então o cosseno vale 1. Conclusão. A tangente de 0 dividido por 1 vai ser igual a 0. Olha lá, ó. Então a tangente de 0 grau vai dar 0. Tá certo? Então fica assim, que o y vai ser igual a 0. Então observa, quando x for π sobre 4, o y tem que ter 0. Ou seja, se o y é 0, você esquece do y. Ele tem que cortar o x no π sobre 4. Se ele cortar o x no π sobre 4, é porque é o gráfico que é correto. Vamos ver esse daqui, ó. Esse gráfico, esse é o eixo x. Eixo x vale π sobre 4, o y 0. Só que esse gráfico aqui, ele está cortando o eixo x, olha onde, ó, π sobre 2. Então não serve. Ele tem que cortar o eixo x em π sobre 4, porque não tem valor para y. Aqui os dois estão descartados. O gráfico B, olha lá, ele corta o eixo x no ponto π sobre 4.
então está tranquilo, né? Esse já está excluído porque π sobre 2 não serve. Então, conclusão, o gráfico que mais se aproxima do gráfico dessa função é a alternativa B. Olha lá, ele corta aqui no menos 1, vamos lá, corta o y no menos 1, quando o x for 0. E depois, quando o y for 0, ele corta o x no π sobre 4, que está aqui. Olha lá, tá vendo? Então, tranquilo. A alternativa B é a resposta desse exercício aí. Querido, esse aí está corrigido, hein? Eu espero você para acompanhar a correção do próximo exercício. Um abraço e até mais.